aqui. Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Vamos orar? Peça ao Espírito de Deus para falar contigo. Senhor, fala com a gente, Pai. Encerramos hoje, Deus, essa série que consideramos tão importante e essencial para a vida da igreja. Aprendemos a amar a nossa igreja, vimos o desafio, Senhor, que isso é para nós em nossos dias. Por isso, Pai, mais nesse domingo, nos fortaleça nessa verdade. Nos ensine, ó Pai, a partir do Evangelho de Cristo Jesus, a partir das verdades que encontraremos aqui, a importância de testemunhar em todas as circunstâncias da nossa existência a respeito de Cristo Jesus, aquele que verdadeiramente sofreu o maior sofrimento por todos nós, levando sobre si os nossos pecados. Deus, renova nosso ser, renova nosso coração, renova nossa mente, a partir da verdade de hoje, ó Pai, em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, diz a história que no dia 2 de julho de 1505, um jovem cursando uma faculdade de Direito e voltando da sua casa, voltando das férias, para continuar o curso da faculdade de Direito, esse jovem se chamava Martinho Lutero, e ele voltando então para o seu curso de Direito, andando em um campo sem árvores, sem mata, nada, aquele campo aberto, e no meio do caminho, a história diz que começou a cair uma grande tempestade. E no meio dessa tempestade, muitos trovões, muitos relâmpagos, muitos raios estavam caindo, e Lutero, o jovem, ele fica com medo de tudo aquilo que ele presencia. E ele, como todos naquela época, um homem católico romano, ele faz uma oração para a única intercessora que ele tinha conhecimento naquela época. E ele diz: Santa Ana, se você me livrar disso tudo que eu estou passando e eu sair ileso de todos esses raios, eu vou deixar a minha faculdade de Direito, eu vou me tornar um monge, então eu vou estudar para ser um pároco. Irmãos, e o raio não o atingiu. Ele passou, chegou na faculdade ileso, nada aconteceu com ele, e então Martinho Lutero cumpriu o voto que ele fez. Ele deixou a faculdade de Direito, saiu para se tornar, então, um monge agostiniano. Por que eu trouxe essa história? Porque nós precisamos fazer um seguinte questionamento. Como era comum naquele tempo, e a mente de Lutero também funcionava dessa forma, todas essas manifestações naturais que as pessoas viam, com os trovões, relâmpagos e raios, as pessoas só sabiam explicar através de uma realidade transcendente, uma realidade sobrenatural. O material e o espiritual eram inteiramente ligados na época da Idade Média. Eles não sabiam explicar os fenômenos naturais destituídos do sobrenatural. E para Lutero, tudo aquilo que estava acontecendo, aquela tempestade, era como se Deus quisesse alcançá-lo com a sua ira por causa dos pecados que ele cometia. Ou seja, o medo de Lutero em ser atingido era sentir a ira divina. Então, uma pergunta que nós precisamos fazer hoje é: por que Lutero olhou para um raio e enxergou a voz de Deus, mas nós hoje, se cair um raio aqui em Pissarras, nós não vamos ver como uma manifestação divina? O que mudou tanto,
A Idade Média era conhecida como uma terra encantada, porque, como eu disse antes, tudo que era material era ligado com o sobrenatural, toda manifestação da natureza era explicada de uma forma divina. Havia aquilo que João Calvino ensinava como os sensus divinitatis, ou seja, em tudo as pessoas reconheciam a existência de uma divindade maior. Havia um senso agudo de Deus na mente das pessoas, havia um senso agudo de uma realidade sobrenatural no peito das pessoas. Não estou dizendo necessariamente que as pessoas seguiam essa divindade, mas eles reconheciam a existência dessa divindade. As pessoas sabiam também o que era o pecado. As pessoas carregavam uma culpa real e entendiam que a vida delas só funcionava realmente se tudo aquilo que elas faziam estavam alinhados com uma vontade divina. Mas hoje nós vivemos outros tempos, a mentalidade é totalmente outra, a cultura é totalmente outra. Nós estamos em uma cultura moderna, uma cultura racional, onde nós não explicamos mais as coisas a partir da existência de um Deus, mas a partir daquilo que se pode ser explicado cientificamente. Nós não temos mais o senso de uma divindade em nossa mente, em nosso coração, o tempo todo na nossa existência. Nós vivemos através de uma filosofia cientificista, ou seja, se eu não consigo explicar com a minha razão, se só faz sentido para a minha fé, então isso não pode ser real. Mas, irmãos, isso mudou muito, porque então nós não queremos mais nos conformar a uma realidade externa a nós. Agora eu sou o centro do universo, a minha razão é o centro do universo. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, ou seja, eu não tenho mais o senso de uma divindade. Agora, o Deus maior da minha existência sou eu mesmo. Se você perguntar para uma cultura atual, o que é o sagrado? E ela vai responder, eu sou sagrado, você é sagrado. Eu vejo Deus em todas as pessoas, ou seja, se o ser humano se torna o centro da sua própria existência. E é exatamente aqui que entra o choque com o nosso texto de hoje. Por quê? Porque aqui em 1 Pedro 3,15, a Bíblia nos ordena. Olha para o seu versículo 15 aí do capítulo 3 de Pedro. Estejam sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da existência que vocês têm. Nós precisamos estar sempre preparados a responder a essa razão da esperança que nós temos. Então pense bem, pregar a esperança da nossa salvação hoje se tornou algo desafiador para a nossa sociedade. Porque no nosso tempo, meus irmãos, na nossa sociedade pós-cristã, a definição de salvação mudou. Salvação significa hoje ser salvo da própria religião. Salvação hoje é isso, é eu ser salvo de todas as religiões. É ser livre de qualquer tipo de padrão divino. Então, meus irmãos, por isso existe uma diferença brutal entre um campo missionário não cristão e um campo missionário pós-cristão. Entende? Você pode ir para um campo missionário onde as pessoas nunca ouviram falar de Cristo, por exemplo. E elas vão receber a sua palavra, a sua mensagem, de duas maneiras. Ou elas vão aceitar aquilo pela graça, elas vão aceitar a pregação de Cristo Jesus, ou elas vão te perseguir, num campo não cristão. Agora nós estamos falando de um campo pós-cristão. O que é isso? Nós estamos falando de uma sociedade que já foi evangelizada, já foi cristianizada, e que hoje existe o cristianismo no meio dessa sociedade, mas não faz mais sentido algum. Muitas vezes nós vemos isso dentro da própria igreja. É apenas um nominalismo, mas não uma confissão verdadeira de fé. Se vive a fé aos domingos, mas não se vive no dia a dia. E hoje o Ocidente, nós estamos vivendo isso, é uma realidade pós-cristã. Então, como que eles vão tratar a sua fé? Eles não vão te perseguir. Mas eles vão falar assim para você, você é crente? Beleza, fica no seu canto que eu fico no meu e está tudo certo. Eles não vão te atacar necessariamente, ainda.
Mas fica no seu canto que eu fico no meu e está tudo certo. Quando você vai tentar falar de Jesus, geralmente as pessoas vão falar, que legal, não é isso? Você é evangélico? Que legal que você é evangélico. Às vezes até você convida a pessoa para vir na sua igreja, né? Vamos lá na minha igreja, vamos lá ver o culto. E a pessoa vai e acha tudo muito legal e tal, né? Porque estar na igreja é um ambiente gostoso. Se relacionar com o povo de Deus é gostoso. E as pessoas falam, não, mas beleza, fica aí com a sua religião, que eu fico com a minha aí, está tudo certo. É mais uma religião, é mais um Deus para a nossa prateleira. Nós validamos, aceitamos todas as religiões. Meus irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Porque é para esse mundo que nós estamos pregando o Evangelho. É para esse mundo que nós somos chamados a pregar o Evangelho. É essa a mentalidade das pessoas com quem nós lidamos dia a dia. Pessoas que não vão necessariamente atacar pedras se você falar de Jesus, mas pessoas que vão ser indiferentes àquilo que você está falando, porque o cristianismo já não é mais relevante dentro da nossa sociedade, e grande culpa disso também é dos próprios cristãos, né? Mas para a gente entender como nós evangelizamos, como nós testemunhamos aqui no texto de Pedro, nós vamos ver, primeiro, o contexto da evangelização, nós vamos ver, segundo, a motivação da evangelização e, terceiro, a forma da evangelização. E ele começa aqui, no verso 13, com uma pergunta que, à primeira vista, parece ser uma das perguntas mais difíceis aqui da carta de Pedro. Olha só o que ele diz ali no verso 13. Ora, quem há de maltratá-lo se vocês forem zelosos na prática do bem? O que Pedro está dizendo com isso, meus irmãos? O que nós podemos pensar aqui à primeira vista? Ora, então quer dizer que se eu fizer o bem, ninguém vai me perseguir. Se eu fizer o bem, eu não vou sofrer. As pessoas hoje não pensam muito a respeito do karma. Já ouviram falar do karma? Né? Aqui no litoral tem muito dessa questão do karma, né? Por causa do misticismo que brota, né, nos litorais. É incrível isso, né? Mas aquilo que você joga para o universo te devolve, é o karma, né? Não, mas dentro da Bíblia isso é paganismo, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Então a pergunta que Pedro faz aqui, ora, quem há de maltratá-lo, se vocês forem zelosos na prática do bem, ou seja, ora, se vocês fizerem aquilo que é bom, é certo que vocês não vão sofrer. Será que é isso que Pedro está falando, meus irmãos? Não. Com certeza não. Porque, se você pegar ali no capítulo 2, verso 19, Pedro diz que é agradável ao Deus que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente. Em 1 Pedro 3,18, ele lembra que o próprio Cristo padeceu uma única vez pelos nossos pecados. E olha o que ele diz, o justo pelos injustos. Ele praticou o bem e mesmo assim sofreu, morreu. 1 Pedro 4,19, ele é ainda mais claro, ele diz, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. E eu não quero tratar o sofrimento, meus irmãos, com leviandade. Nós não podemos entrar nesse terreno do sofrimento com leviandade. Nós entramos aqui em um terreno delicado, porque cada um sofre em uma determinada medida. Mas algo que nós encontramos na Escritura é que o sofrimento, ele tem um objetivo. Nós podemos tirar, e eu sei que talvez seja muito fácil a gente falar disso, quando a gente não está passando por isso. Mas a Bíblia nos diz que no meio do sofrimento nós podemos tirar coisas boas. Dentre elas, a principal é o testemunho do nome de Cristo. Mas como nós resolvemos esse problema, né? Pedro diz, quem há de maltratá-lo se vocês forem zelosos na prática do bem? Precisamos olhar para o contexto mais próximo. Olha dos versos 10 a 12. Pedro ele vai citar o Salmo 34 aqui para a gente. Ele diz, olha, aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, afaste-se do mal, pratique o bem, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. E aí, então, quando você
emenda esses versos no verso 13, né? Os olhos do Senhor estão sobre nós, os ouvidos estão abertos para nos ouvir. E aí nós chegamos no verso 13 e diz, olha, se os olhos do Senhor estão sobre os justos, se os ouvidos deles estão abertos para os seus justos, para os seus clamores, então, que mal real verdadeiramente vocês podem sofrer. Entenderam? Então Pedro está dizendo, sim, verdadeiramente, se vocês praticarem o que é bom, não necessariamente vocês vão colher coisas boas, mas pode ser que na prática da justiça vocês colham injustiça. Pode ser que na prática daquilo que é bom vocês também venham a sofrer. Mas quando você entende, olha só, que os olhos do Senhor estão sobre você, que os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir o seu clamor, mesmo no maltrato, mesmo no sofrimento. É como se Pedro estivesse falando, então, mesmo que você está sofrendo, mas o que é mal para você? O que é o maltrato dos homens contra você? O que é a injustiça dos homens contra você, se os olhos do Senhor estão sobre você? O que é o mal que você pode sofrer aqui, se os ouvidos de Deus estão abertos para o seu clamor? Mas uma outra pergunta nós precisamos fazer para o texto. Pedro, qual era o sofrimento que esses cristãos estavam passando? Pedro escreve essa carta aqui, meus irmãos, no ano 62 depois de Cristo. Uma perseguição sangrenta com o imperador Nero começa no ano 64, 65 depois de Cristo. Então, ainda não é uma perseguição sangrenta. Mas, no verso 16, nós temos uma pista clara do que Pedro está falando para a gente. Ele diz assim, fiquem envergonhados esses que difamam, esses que falam mal. Ou seja, qual é o maltrato, a injustiça que nós vemos aqui os cristãos sofrendo? Difamação, escárnio, deboche. Ou seja, é uma violência velada, uma violência simbólica. E nós não estamos vivendo isso hoje? Vocês são cristãos? Que legal! Mas fica lá no teu canto que eu fico no meu. Está tudo certo. Eu quis trazer algumas coisas aqui para a gente relembrar. Por exemplo, em 2019, vocês conhecem aquele grupo de deboche Portas dos Fundos? No Natal de 2019, eles fizeram uma peça debochando da fé cristã. Lembram da exposição Queer Museu? Onde eles pegaram uma hóstia, aquilo que é um objeto sagrado para o catolicismo romano, e nessa exposição do Queer Museu, eles colocaram essa hóstia com palavras de cunho sexual para ser exposta lá. Lembram de 2013, quando o Papa visitou o Brasil, onde eles organizaram uma marcha das vadias para recepcionar o Papa, indo até uma praça pública e lá destruindo tudo aquilo que tinha referência a versículos bíblicos, né? Falando que o Estado é laico, mas na mesma praça tinha uma estátua de Iemanjá, onde eles nem tocaram. Recentemente, o Conselho Federal de Psicologia proibiu o uso de elementos religiosos no atendimento, mas, em contrapartida, eles falaram que você procurar ou ser atendido ali também dentro de uma fé afro-africana, dentro de uma religião de matriz afro, ela pode te auxiliar na sua ajuda psicológica. Então percebam, meus irmãos, é isso que a gente vive hoje. Tudo pode, menos o cristianismo. Pregue sobre tudo, mas não fale de Cristo Jesus. Não fale que Ele é o único Salvador. Não fale que Ele é o único caminho. Não fale que somente nele há salvação e que todas as outras religiões são excluídas. Não. Fale de Cristo, mas aceite todos. É isso que eles pregam hoje e que forçam a gente. Aí, meus irmãos, vem a nossa bem-aventurança aqui no verso 14. Olha o verso 14, ele diz: mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Quais são as bem-aventuranças que nós encontramos aqui por sofrer por causa da justiça? Capítulo 3, verso 12, que nós lemos: a bênção do olhar e do cuidado de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre nós, os ouvidos estão atentos aos nossos clamores. A bênção de um relacionamento com Deus no meio do sofrimento. A bênção do Espírito Santo. Capítulo 4, verso 14.
Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. Vocês são felizes, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que bênção, não é verdade? A bênção de agradar a Deus. Capítulo 2, verso 20. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência. Olha como que Pedro termina, isso é agradável a Deus. Capítulo 1, verso 7. A bênção da fé aprovada e testada, que resultará em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Todas essas bênçãos e muito mais bênçãos que nós poderíamos encontrar, estão todas incluídas aqui quando Pedro diz, se na prática do bem vocês forem colher a injustiça, vocês são bem-aventurados. Então, meus irmãos, por que isso é importante para nós hoje? Porque o que nós mais temos no nosso meio são falsas teologias, falsos profetas. Como a própria Bíblia diz para a gente, emissários de Satanás dizendo que se você colher o bem, se você plantar o bem, você não vai colher o mal. Pessoas dizendo que a sua principal missão nessa vida é ser vitorioso e não passar por nenhum tipo de sofrimento. Que nenhum tipo de calamidade vai atingir a sua casa. Que nada de mal vai acontecer a você se você fizer alguns passos determinados por eles. O que nós temos, meus irmãos, é mais esse tipo de falsa doutrina, doutrinas diabólicas no meio da cristandade hoje. Pastor, mas doutrina diabólica? Doutrina diabólica. Você não está exagerando? Não. Se a gente for lá para Mateus capítulo 16, Jesus chama Pedro de Satanás. Jesus chama Pedro de pedra de tropeço. Aquele que um pouquinho antes tinha confessado que Cristo era o Senhor, agora está dizendo, não, Jesus, que é isso, passar pela cruz, não. Não, nós não permitiremos que o Senhor passe pela cruz, nós não permitiremos que o Senhor sofra, nós não permitiremos que o Senhor morra. Por quê? Porque Jesus estava explicando que era necessário que o Filho do Homem sofresse, que ele fosse violentado, que ele fosse para a cruz e depois de 3 dias ressuscitasse. E Pedro falou, não, Senhor, Deus o livre disso. Ou seja, Pedro queria glória, mas sem sofrimento. E Jesus responde, para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas você pensa nas coisas dos homens. Meus irmãos, biblicamente falando, existe um jeito extraordinário de glorificar a Deus no meio do sofrimento. Biblicamente falando, meus irmãos, existe um meio da gente ser bem-aventurado, da gente ser abençoado e glorificar a Deus no meio do nosso sofrimento. Então, desses primeiros versículos, nós aprendemos aqui 4 lições fundamentais. Primeiro, nada que você faça, seja bom ou ruim, pode evitar sofrimento. Geralmente, quando a gente sofre, lembra de Jó, sofrimento de Jó, lembra dos amigos de Jó, lembra da esposa de Jó, o que eles falavam para Jó? Jó era conhecido como o quê? Como o homem mais piedoso daquela terra, daquele tempo. E os amigos de Jó falavam, Jó, mas será que você não pecou? Não é? Ô Jó, será que você não fez alguma coisa de errada, desagradou a Deus, e aí agora você está colhendo isso? E Jó tinha consciência que não. E esses somos nós, muitas vezes, com os outros e com a gente. O que eu fiz de errado para eu estar colhendo isso? O que fulano fez de errado? Hoje nós temos uma doutrina diabólica também no meio da igreja, conhecida como maldição hereditária. Não, é verdade, você não fez nada, mas os seus antepassados fizeram. Vamos quebrar tudo isso daí. Não, meus irmãos. Olhe para o texto de Pedro. Qual é a causa do sofrimento daqueles irmãos? Eles estavam praticando o bem, eles eram zelosos pelo bem. Ou seja, qual era a causa do sofrimento deles? A fidelidade deles a Deus. Então, eu pensando agora na minha própria vida, na minha conversão, eu falei, Deus, mas eu não era um grande pecador. Eu trabalhava, ajudava meus pais em um supermercado que eles tinham, desde a minha adolescência eu trabalhei, nunca fiz mal diretamente aos outros. Os meus pais também sempre foram pessoas do bem, sempre trabalharam, acordaram cedo, perderam noites, trabalharam muito. Mas teve um certo dia que pegou fogo em tudo.
e meus pais, e automaticamente toda a família perdeu tudo que tinha. O que nós fizemos de mal para aquilo ter acontecido? Nada. Foi um mal que aconteceu e trouxe muito sofrimento? Sim. Mas qual foi a consequência desse sofrimento? Salvação. Foi a forma que Deus utilizou para alcançar a minha casa. Né? Foi a forma que Deus utilizou para me alcançar e apresentar a Cristo através de um amigo que pregou a Cristo para mim. Então percebam, meus irmãos, por que eu trago isso? Porque muitos, até mesmo naquele tempo, falavam, mas o que vocês fizeram de errado? Qual foi? Será que isso não é obra do diabo na vida de vocês? Eu falei, não sei. Eu creio que não. Pode ser que Deus usou o diabo. Mas Ele usou o diabo para a glória dEle. Porque Ele trouxe salvação para a minha casa. Né? Pessoas falam isso por quê, meus irmãos? Porque nós somos influenciados por essa teologia que não aceita um mistério. Nós somos influenciados por essa teologia que todo sofrimento precisa ter uma razão e que não aceitam o sofrimento porque nós estamos nessa terra para usufruir o melhor que essa terra pode nos dar. Isso é uma verdade? Não! A verdade é que na prática do bem nós vamos sofrer. E muitas vezes, a principal razão desse sofrimento é para que Cristo seja engrandecido através da nossa existência. E nós seremos ricamente abençoados no sofrimento. Segunda lição. Existem dois tipos de sofrimento. Aqueles que nós mesmos causamos e aqueles que são causados a nós. Há o sofrimento que você não controla. Há o sofrimento que você não foi o autor dele. Uma doença. A morte de um ente querido. Um incêndio. Uma perseguição por causa da sua fé, da pregação em Cristo Jesus. Esses você não controla. Mas há o sofrimento gerado pelos seus próprios erros. Falta de cuidado com a saúde, falta de responsabilidade financeira, vícios, né? Sua vida é dominada por maus hábitos, vícios, preguiça, ira, orgulho. Então, se você está sofrendo por causa do seu pecado, a solução não é, tá bom, Senhor, eu vou aceitar esse mistério na minha vida com paciência para glorificar a Cristo. Não. Se você está sofrendo por causa de um pecado seu, a solução é: se arrependa, se achegue ao Evangelho, se achegue a Cristo e mude a sua atitude. Então, nós não podemos misturar as esferas, entender o tipo de sofrimento que nós passamos. Agora, tem uma terceira lição. Deus usa o sofrimento para a sua glória e para o nosso bem. Nós vemos isso na vida de José, não é mesmo? O que aconteceu com José? Ele foi vendido pelos irmãos, chegou até o Egito, sofreu bastante no Egito, mas quem que José se tornou? Mas o objetivo de Deus não era engrandecer José. O objetivo de Deus era fazer do Egito uma incubadora para o seu povo, para que daqui a 400 anos ele libertasse o seu povo do Egito e mostrasse a sua própria grandeza. O Salmo 119, 71, o salmista diz: foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Muitas vezes nós vamos sofrer, meus irmãos, porque o que Deus quer através desse sofrimento é que a gente se debruce na lei dEle, que a gente aprenda que a vontade, que a palavra dEle é suficiente para a nossa existência. Não é? Nós vemos na história da igreja, eu sempre gosto de citar esse livro, O Peregrino, de John Bunyan. John Bunyan escreveu o livro O Peregrino quando ele estava aprisionado por causa da pregação do Evangelho. Ele ficou 12 anos preso. E ali na prisão ele escreveu o livro O Peregrino. Nós temos as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses, 2 Timóteo. São cartas conhecidas como cartas da prisão. Onde Paulo estava quando ele escreve essas cartas? Na prisão. Ou seja, né? Deus usa o sofrimento para a glória dele e para o nosso bem. Agora, a quarta lição e a mais difícil. Nós sofremos muitas vezes porque é a vontade de Deus. No verso 17, Pedro escreve: porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticar o bem. Mas Deus não é injusto se eu colher um mal mesmo praticando o bem? Irmãos, basta a gente olhar para a vida do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versos 27 e 28. Ali diz que Herodes, Pôncio Pilatos, gentios,
o povo de Israel se juntaram contra Jesus para fazer, presta atenção, para fazer exatamente o que a mão e o propósito de Deus haviam predeterminado. Por que Jesus sofreu? Porque era a vontade de Deus. Não é isso que Isaías diz para a gente? Que agradou a Deus moê-lo por causa das nossas transgressões. Por que Cristo Jesus foi à cruz? Porque o povo entregou ele? Em um segundo plano, sim. Mas em um primeiro plano, quem que entrega Jesus para ir à cruz? O próprio Deus. Então o que a gente faz com isso, meus irmãos? Às vezes a gente vai sofrer. Vai ter alguma razão específica, aparente para a gente? Não. E o que a gente faz com isso? A gente confia que Deus há de tirar algo bom, por mais que doa. E o que é esse algo bom que pode ser tirado? A glória do próprio Deus. E é engraçado que quando a gente olha para Jesus lá no Getsemane, momentos antes dele ir para a cruz, ser traído por Judas e ir para a cruz. E é engraçado, você sabe o que significa Getsemane? O que tinha ali no Getsemane? Era o lugar onde se prensava as azeitonas, né? Irmãos, como que é tirado o melhor azeite? Vocês sabem? Sabe, seu Fischer? Já fez azeite? O senhor faz tanta coisa, né? Pode ser que o senhor já fez azeite também. Como é que a gente tira o melhor azeite da azeitona? Quanto mais ela é espremida, não é? Quanto mais ela é prensada, quanto mais ela é esmagada, dali se tira o melhor azeite. Jesus, ele sofre, ele agoniza no monte onde o azeite era feito. Porque depois ele iria ser esmagado na cruz por causa dos nossos pecados, para que o melhor da vida fosse tirado. E às vezes, meus irmãos, por mais que a gente não entenda, é isso que vai acontecer com a gente. Não estou falando que nós vamos sofrer no nível do Filho de Deus, não, jamais. Ele já sofreu o que era destinado para nós, a ira divina. A ira divina nunca mais estará sobre nós, porque os nossos pecados foram levados pelo Cristo. Mas às vezes a gente vai sofrer, a gente vai ser esmagado, sem uma razão aparente, simplesmente para que o melhor da vida de Cristo seja tirada de nós. Amém? É um amém difícil, né? Mas é um amém bíblico, é um amém cristocêntrico, né? Então, meus irmãos, nós podemos não saber o porquê estamos sofrendo muitas vezes, mas podemos saber o objetivo do nosso sofrimento. Olha o verso 15. Aqui nós temos a cereja do bolo, onde ele diz: antes, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. E os nossos pequeninos estão vendo principalmente esse versículo hoje. Então, pais, vejam com seus filhos esse versículo em casa também. Porque o que nós temos aqui, antes, santifiquem a Cristo como Senhor no coração de vocês. O que nós temos aqui, meus irmãos, é a centralidade da vida cristã, é o verdadeiro cristianismo. Porque só existem duas religiões no mundo: a religião viva e verdadeira, que centraliza Cristo, que exalta Cristo, que magnifica Cristo, que vê a majestade de Cristo, e tem a religião falsa, que engrandece o teu eu, que vem para magnificar o teu eu, que vem para exaltar o teu eu, que vem para colocar o homem no centro de tudo. E Pedro está mostrando aqui o grande alvo da existência, que é glorificar a Cristo em nosso coração. Mas como que nós glorificamos a Cristo no nosso coração? Lembra da oração que Jesus ensina os seus discípulos a fazer? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Mas como que nós santificamos a Deus se Deus já é perfeitamente santo? Já se perguntaram sobre isso? Deus já é perfeitamente santo. Pedro não está falando, ou Jesus não estava falando para a gente,
acrescentar algo à santidade de Deus, mas revelar algo da santidade de Deus a partir da nossa existência. Ou seja, quando você sofrer por amor a Jesus e você permanecer firme, o mundo, meus irmãos, verá que a sua esperança última não está no dinheiro, não está no conforto, não está no prazer, não está no sexo, não está em nada que você possa usufruir aqui nessa terra. Porque o que pode nos dar esperança? Somente algo que é verdadeiramente, infinitamente, eternamente maior do que nós. E maior do que toda a realidade criada. Por isso que nós só podemos ter esperança em um ser eterno que é Deus, que é Cristo. Então faz sentido ser da vontade de Deus, que você sofra na prática do bem. Sabe por quê? Porque o objetivo principal, meus irmãos, para a nossa existência, em primeiro lugar, não é o nosso bem-estar, mas é quem? A glória dele. Deus é um ser tremendamente ocupado com a sua glória. Deus é um ser tremendamente ocupado em fazer com que todas as coisas corroborem para a sua glória, para a sua majestade. Então, meus irmãos, como que nós santificamos a Deus através do nosso sofrimento? Quando nós glorificamos, mostrando que a nossa esperança não está nas coisas terrenas, mas se encontra no próprio Deus. Então, como que nós santificamos a Cristo na prática? O final do verso 14 diz, ele diz, olha, não tenham medo das ameaças delas, nem fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem a Cristo, ou seja, o antídoto para o medo dos homens é o temor a Deus. Então, quando Cristo é sua honra, quando Cristo é sua segurança, quando Cristo é sua aprovação, você deixa de se preocupar com a aprovação dos homens, com aquilo que os homens vão achar a seu respeito. Você somente se importa em santificar a Deus através da sua existência e do seu caráter, Ele cuidará. Porque a sua honra está enraizada não em quem você é, mas em quem Cristo é a partir da sua existência. Então, na medida que você exalta Cristo no seu coração, você deixa de temer os homens. E aí as pessoas vão olhar e vão dizer, Cristo está sendo santificado em seu coração. A segunda maneira de santificar a Cristo é tendo como um fundamento sólido para a nossa esperança. O versículo 15 diz, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança. Percebe? Não é razão da nossa fé, é razão da nossa esperança. Quando o mundo te vê passando pelo sofrimento e percebe que ao invés do desespero, você está esperançoso, você está alegre, chorando, mas sorrindo. Às vezes, agonizando, mas falando, bendito seja o nome do Senhor. Quando o mundo vê isso, meus irmãos, que a sua esperança não vem de nada das coisas aqui, a razão só pode ser uma. Quem? Cristo, Deus, na sua existência. Terceira razão que Pedro nos ensina a santificar a Cristo em nosso coração. O verso 16 aqui é vital para a gente. Façam isso com mansidão e temor, com boa consciência. Como que nós testemunhamos a Cristo fazendo isso com mansidão? O que é mansidão? Fazer com humildade. Então, meus irmãos, a humildade de vida é tão importante quanto a ousadia da palavra. Nós testemunhamos, nós falamos de Cristo sim, mas de que maneira? De forma humilde. Por que a humildade é muito importante para a gente? Porque no meio do nosso sofrimento nós podemos nos tornar ou nos entregar à prática da autocomiseração. Você vai fazer questão de mostrar para as pessoas o quanto você está sofrendo. Até parece que você gosta de sofrer. Ai, como eu sofro. Ai, que dor. Olha como está a minha vida. Meus irmãos, isso não é humildade. Isso é um orgulho, um ego altamente inflamado. Por isso que nós testemunhamos a Cristo com mansidão. Ao invés da reclamação, nós podemos derramar lágrimas, mas nós teremos um sorriso de gratidão. Por quê? Não por causa do sofrimento, mas pela rica oportunidade de mostrar Cristo em nós.
E Pedro diz que a nossa consciência precisa estar limpa. Ou seja, você pode, às vezes, amar falar de Jesus para os outros, mas você pode ser um péssimo marido. Você pode amar falar de Jesus para os outros, mas você é um mentiroso. Você pode dizer que Cristo é seu maior prazer, mas você está atolado na pornografia. Você pode dizer que você é servo de Cristo, mas muitas vezes você é um funcionário desonesto. Ou seja, para testemunhar esse Cristo, meus irmãos, nós precisamos estar com a nossa consciência limpa. E se ela me acusar, corra para Cristo. Há perdão, há restauração, olhe para o Evangelho. Há a boa notícia, Cristo sofreu o seu maior sofrimento naquela cruz. Então você pode testemunhar a Cristo sim, com a consciência limpa por causa de Cristo Jesus. A grande pergunta, por que você é cristão? É porque seus pais te trouxeram um dia à igreja, né? Os adolescentes, os jovens. Por que você é cristão? Que não seja por causa disso. Em 2 Coríntios 4, Paulo diz que o Evangelho é o Evangelho da glória de Cristo. Ou seja, para a gente testemunhar esse Cristo em humildade, reconhecendo que nós somos bem-aventurados no sofrimento, glorificando a Cristo, meus irmãos, nós precisamos ter esse Cristo como glorioso para a gente. De uma maneira mais clara, em outras palavras, você precisa ser convertido. Você precisa ser convertido, porque senão isso não vai acontecer. Você precisa ser nascido em Cristo Jesus novamente. Por isso que a grande pergunta é, se Cristo não for glorioso para você, você não vai conseguir testemunhar Cristo nem na alegria e nem no sofrimento. Se Cristo não for majestoso, poderoso para você, se Cristo não for a fonte da sua existência, você nunca vai conseguir testemunhar a Cristo. Então Cristo é glorioso para você, Cristo é majestoso para você. Se Cristo for tudo isso, você vai falar de Cristo com a consciência limpa. Por exemplo, eu sou casado com a Isabela, uma mulher linda, adorável, amável, né? E eu sempre dou um jeitinho de, em algumas conversas, falar, olha, mas eu conversei isso com a Isabela. Eu gosto de falar da minha esposa. Por quê? Porque ela é grande para mim, ela é importante para mim. Né? Meus irmãos, a gente só vai falar daquilo que é importante para a gente quando aquilo realmente fizer parte da nossa vida. Então, como nós podemos de fato evangelizar se nós estamos falando de um mundo pós-cristão, né? Eu quero deixar aqui rapidamente alguns conselhos pastorais e práticos. Primeiro, entenda o bombardeio que as pessoas sofrem hoje. Nós vivemos na era digital. As pessoas que convivem com você passam de 10 a 12 horas por dia sendo bombardeados no celular por pregações, falsas pregações do mundo, prometendo liberdade, felicidade, pregações morais, somente preocupado com a ética. Não estou falando só de pregações de igrejas, mas de todos os tipos que nós encontramos, né? Promessas e promessas e promessas e promessas. Sabe aquele vídeo, aqueles vídeos que eu já pulo, né? Com que idade você descobriu que isso funcionava assim? Né? Com que idade você descobriu que fazendo isso, você podia ganhar mais dinheiro? Ali a gente para, né? Então, meus irmãos, nós não podemos esquecer e achar que 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos que seja, né, de sermão em um domingo, vão desfazer 70 horas de pregação secular na cabeça das pessoas. Nós precisamos amar as pessoas ao ponto de entender o que elas estão ouvindo do mundo, para então apresentar a esperança do Evangelho que somente pode preencher os anseios que elas estão buscando. Segundo, use as suas redes de relacionamento. Vocês sabiam, irmãos, que o que mais causa conversões no nosso mundo hoje é 80% dos relacionamentos interpessoais? Deixa eu melhorar a frase. 80% das conversões que acontecem hoje no mundo, a principal causa são os relacionamentos interpessoais. Melhorou, né? Ou seja, qual que é a melhor forma da gente evangelizar hoje? Nas nossas redes de relacionamento, com seus amigos, na sua família, nos seus hobbies. Ou seja, se você está sentado atrás de um banco de Uber, todas essas pessoas
são oportunidades de evangelismo. Terceiro, usa a personalidade que Deus te deu. Você não precisa imitar o estilo de ninguém. Se você é uma pessoa tímida ou calma, use a sua gentileza, a sua forma de acolher as pessoas. Se você é extrovertido, use a sua empolgação. Se você gosta de receber pessoas, abra a sua casa, deixe a hospitalidade fazer com que Cristo seja demonstrado. Quarto, ouça com atenção a pergunta, por quê? Por quê, meus irmãos? É a pergunta mais poderosa que nós podemos fazer a alguma pessoa. Porque quando nós estamos evangelizando, parece que nós temos aquela pressa de responder, né? Não responda. Se uma pessoa falar assim, mas eu não consigo crer, você pergunta, por quê? Então ali você vai descobrindo os anseios, os traumas, se a pessoa, revelar a você. E você então poderá apresentar respostas concretas a partir do Evangelho, respostas que o mundo não é capaz de dar a essas pessoas. Quinto e último, mostre que o Evangelho é a melhor opção para a vida. Porque o homem moderno mudou a forma de questionar a fé. Antes as pessoas queriam saber, isso é verdade ou isso é mentira? Hoje a pergunta da cultura é outra, isso é bom ou mal? Por exemplo, o que a sua igreja pensa sobre os homossexuais? O que a sua igreja pensa sobre os pobres? O que a sua igreja pensa sobre justiça social? A mentalidade das pessoas do nosso tempo. E aprendendo a mentalidade das pessoas do nosso tempo, então nós apresentamos o Evangelho com mais propriedade. Diante de tudo isso, meus irmãos, o grande convite de Pedro para a gente nessa manhã é: sofrendo ou não, testemunha Cristo. Sofrendo ou não, aproveite do poder do Evangelho, desfrute do poder do Evangelho. Ou seja, quer experimentar o poder de Deus diariamente? Como é que a gente faz isso, irmãos? A gente precisa abrir a nossa boca, indo na igreja. É isso aí, amém. É isso aí, João. Parabéns, João. Na igreja nós somos fortalecidos a testemunhar desse Cristo. Nós temos que ter uma placa ali, né, João? Agora você está indo para um campo missionário. Legal, né? É isso, irmãos. Abrir a nossa boca, falar de Cristo para as pessoas, testemunhar o poder do Evangelho, falar do Cristo que veio ao mundo, falar do Cristo que pode trazer salvação, que está disposto a perdoar, apresentar a condição real das pessoas, porque elas estão destituídas da glória de Deus por causa de uma realidade do pecado. Sabe, quando as pessoas falam assim, mas eu não faço mal a alguém, você pode dizer, mas teu problema não é com o outro, teu problema é com Deus. Teu principal problema é com Deus. Se você é inimigo de Deus, Deus é inimigo seu nesse momento. Se você não está em Cristo, você está sob a ira de Deus. E aí você apresenta o poder do Evangelho. Olha, em Cristo há salvação. Meu irmão, minha irmã, ou meu amigo, meu parente, eu estou sofrendo, é verdade, eu estou em dores, estou em lágrimas, mas tem um Cristo que está com seus olhos abertos sobre mim. Tem um Deus que está com seus ouvidos atentos para ouvir todo o meu clamor. Eu estou sofrendo, é verdade, mas eu encontro acolhida nesse Deus que já suportou o maior sofrimento por mim. E isso está disponível para você também. Amém, irmãos? Esse Cristo já levou a ira divina que era para cair sobre a sua vida. Então, se arrependa, creia nesse Cristo. Irmãos, o grande convite para a gente, nessa noite, dessa manhã, aliás, de Pedro é isso. Usufruam, desfrutam do poder transformador do Evangelho. Seja no nosso sofrimento, porque no nosso sofrimento talvez nós temos a maior oportunidade de testemunhar a Cristo. Em hospitais a gente vê isso de forma muito clara. Em pessoas que sofrem, nós vemos isso de forma muito clara. A esperança só continua, porque é algo muito maior do que a pessoa que sofre. E esse algo maior é uma pessoa que é Cristo Jesus. Se nós sofrermos, meus irmãos, bem-aventurados seremos, porque nós teremos a oportunidade de apresentar, de desfrutar do poder do Evangelho, sermos bem-aventurados e levarmos o Evangelho para aqueles que precisam. Amém? Amém. Deus seja louvado. Vamos chamar as crianças.